Alô, galera do Mengão. Depois de um longo e tenebroso inverno aí, estou de volta aqui para falar com vocês. Bom, galera, primeiramente agradecer a vocês pela oportunidade de eu estar fazendo esses vídeos. Sei que por enquanto a coisa não está fluindo bastante ao ponto que seria necessário, né, para poder passar uma mensagem melhor para a nação. Mas agradeço ali aos poucos amigos que estão apoiando, aos inscritos no canal. Peço a vocês que compartilhem, que dê o like no canal, que toquem aí no sininho, apertem o sininho e que se inscrevam. Por favor, se inscrevam. Como eu sempre disse, não buscando me tornar uma pessoa, fazer fortuna, né, como muitos aí, youtubers, né, buscam, mas na realidade eu queria ser só uma voz para poder falar coisas que pessoas da mídia não falam a respeito do nosso Flamengo, né? Então eu gostaria de pedir a vocês aí. Bom, sem mais delongas, galera, o que eu tenho para falar para vocês hoje, primeiramente eu venho aqui para defender o atacante Gabriel Barbosa. Gabigol, posso falar para você o seguinte, o Pedro é um jogador excepcional, tá? Maravilhoso, seria um centroavante que faria história no Flamengo, faria ou fará, a gente não sabe do futuro. Mas eu vou continuar na minha tecla de que você é melhor. Por que você é melhor? Porque você oferece mais variantes, mais nuances para que o Flamengo seja um time efetivo no jogo. Você se movimenta mais, até pela diferença de físico entre vocês. Você é um jogador mais rápido, né? Não é pesadão igual o Pedro. Pesadão não, que o Pedro é um cara, né, um atleta de futebol, não é pesadão. Pesadão sou eu, né? Então, eu tenho para falar para você o seguinte: é impressionante, Gabigol, como as pessoas da imprensa não gostam de você, e sem você nunca ter feito nada a essas pessoas diretamente, né? É, e eu vou falar, traçando um paralelo com o centroavante do Fluminense, o Fred. O Fred é um ex-jogador em atividade desde que ele veio para o Fluminense, mas aí as pessoas vão falar, mas ele é ídolo, construiu a história. Gente, fazendo gol de falta e pênalti, ou então pegando defesas como a do, do último time que o Fluminense jogou, eu com essa barriga aqui, com todos os problemas de saúde que eu tenho, eu faço os gols que ele faz, que ele fez. Então o Fred faz brilharecos, brilharecos, e que as pessoas ficam enaltecendo esses brilharecos dele como se fosse uma grande façanha. Imagina se o Fred tivesse feito 2 gols, não vou falar o Fred agora velho não, basta comparar a carreira de cada um na idade que eles estavam. O Fred, com 24 anos, era o quê? Era um jogador meia-boca lá no Lyon, vivendo à sombra do Juninho Pernambucano, tá? Enquanto o Gabigol, que é ídolo do Flamengo, gente. O cara é artilheiro de uma porção de campeonato. Agora, com as questões físicas, ele não tem brigado muito pelas artilharias. Mas se você for olhar o tempo dele em campo, com os gols que ele faz, dá uma média excepcional. O cara tem média superior à do Zico. E os caras ficam enaltecendo jogadores em fim de carreira que fazem brilharecos, que o Fluminense fica aí, participa de uma Libertadores aqui, outra ali, e as pessoas ficam enaltecendo esse tipo de jogador, em detrimento do Gabigol. Aí o Pedro vai, faz uns 3 gols, obviamente. Mas o Gabigol também fez 2 gols e contra times mais virtuosos. Então, eu só gostaria, ô Gabigol, de defender você, até porque você é ídolo do Flamengo, é um ativo do nosso clube, você é é uma, um ativo do Flamengo e as pessoas ficam tentando te diminuir. Eu espero que a torcida do Flamengo não caia nessa armadilha. Não caiam nessa armadilha, tá? Então, Gabigol, tamo junto. E agora eu venho falar sobre o Rogério Ceni. É impressionante como o Rogério Ceni ele é defendido na imprensa. As pessoas da imprensa elas estão acusando a torcida do Flamengo de não ter paciência com o Rogério Ceni, porque ele acertou o time, porque ele fez, porque ele aconteceu. E aí eu venho trazer para vocês alguns números para vocês entenderem, porque o nosso problema não é se o Flamengo está ganhando ou não está ganhando títulos. Nosso problema é a forma como o Flamengo está. O Flamengo não agrada, porque, mas o futebol, os outros times também, o adversário também tem mérito, obviamente. Então, por que você tem um time de 30 milhões quase por mês de salário, 25 milhões? Então, basta você montar um time, um time mediano,
para poder fazer jogo duro com times maiores e você falar assim, não, olha só, eu gasto pouco aqui, faço jogo. Por que o Flamengo tem 11 taças em 3 anos e os outros não têm? Justamente por ter um time melhor. E por ter um time muito melhor que a maioria dos outros, a gente exige que o Flamengo leve para campo essa superioridade, superioridade, não só no salário, mas também tecnicamente. Porque não pode um centroavante como o Gabigol ganhar 1,5 milhão, que é a folha de um ano de muitos clubes por aí. E aí, Gabigol, estou citando você, mas o futebol é conjunto, tá? E a gente ficar fazendo um jogo duro com esses times. A gente pegar o Vasco que tá morrendo a míngua, fazer jogo duro e tomar passeio do Vasco. E aí, quando a torcida vai reclamar que o Flamengo tem que ter uma postura diferente, ah, mas aí o Jorge Jesus já não tá mais aí. Gente, o time é o mesmo. Não pode sair 2 jogadores de uma base e o time cair tão assustadoramente. A gente não quer o Flamengo 2019. Ah, mas não pode. Pode até acontecer, pode até suplantar aquele time de 2019. Mas o que a gente quer é um Flamengo, no mínimo, decente. Um time que jogue perto daquilo, porque não foi desmontar a base do time. Só para ter um efeito, saiu o quarto zagueiro lateral direito. O lateral direito que entrou não é melhor que o Rafinha, não é. Mas está ali. É um jogador de seleção. O quarto zagueiro, pô, nós pegamos 2 quartos zagueiros, gente. Vou bater nessa tecla mais uma vez, que eram considerados jogadores de seleção brasileira nos clubes onde jogavam. O Gustavo Henrique no Santos e o Léo Pereira no Atlético Paranaense. O que mudou? Por que os caras vieram pro Flamengo e não pode jogar? Recentemente teve essa situação do Léo Pereira, Brisa e Sereno, beleza, mas o treinador tá lá para corrigir isso. O treinador é pago para isso. Diretoria paga para cobrar isso. Bota a cláusula em contrato. Olha só, fez uma coisa saiu para beber, não se apresentou, desconta do direito de imagem. Mês que vem você não recebe seu direito de imagem, porque você está manchando a imagem do clube. Por que a imagem do jogador pode ser protegida e a do clube não? Então o que a gente tem que ver é isso. Então o que acaba acontecendo? Vou voltar aqui em relação ao Rogério Ceni. Ele tem 2 excelentes quartos zagueiros. Eu vou falar para vocês, imagina se o Jorge Jesus pega, tira o Arão do time e vai falar assim, não, vou jogar romanticamente, vou botar Gerson, Diego. Vocês acham que o Mari e o Rodrigo Caio não teriam sido expostos? Será que o Mari teria tido aquela passagem maravilhosa que ele teve no Flamengo? Com certeza que não. Zagueiro exposto, zagueiro nenhum exposto rende. Porque simplesmente os atacantes são mais velozes e mais habilidosos. Porque se o cara fosse veloz e habilidoso, ele não seria zagueiro, ele seria atacante. Gente, tá na cara isso. Tá na cara. Então, o que o Jorge Jesus fez? Não, vou botar um cara aqui para sair nessa jogada de centro com eles, que é o Arão. Ali ele já enxergou o Arão como zagueiro. Se vocês olharem, Arão era, muitas das vezes, um terceiro zagueiro do Flamengo. O Rogério não inventou a pólvora, não. Ele só está pegando, fazendo uma mudança de posicionamento do Arão, porque o Arão, taticamente, era um terceiro zagueiro. O Flamengo jogava com 3 zagueiros. Tanto é que tanto o Rafinha quanto o Felipe Luiz se mandavam. E o que o Rogério está fazendo? Ele bota o Felipe Luiz para fazer uma espécie de terceiro zagueiro, bota o Arão na zaga e manda o lateral direito embora para ficar tomando bola nas costas. E aí diz que inventou a pólvora e o time não está rendendo. Pô, a mesma base de 2019 do Gerson para frente é o mesmo time. E não é só defensivo. Aquele time fazia 30 finalizações por jogo. Olha o scout dos jogos de 2019. E aí eu vou mostrar para vocês um número aqui, ó. O Domenech, no Flamengo, ele fez 23 jogos. Ele ganhou 13 jogos, empatou 4, perdeu 6. Tá? Em alguns jogos aqui ele tomou goleadas, como no 4-0 para o Atlético Mineiro. O Flamengo e Bahia, lá na Bahia no primeiro turno, ele ganhou de 5-3, no melhor jogo do primeiro turno do Flamengo no campeonato. Tá? Ele tomou 3 gols do Bahia. Né? E quando o Domenech foi embora do Flamengo, o Domenech, ele tinha 1 ponto, ele estava a 1 ponto do líder. Ele estava a 1 ponto do líder do campeonato. Tá? E ele teve um aproveitamento de 62,3%. No nosso futebol, esse é aproveitamento de campeão. Muitas das vezes. Esse é aproveitamento de campeão, 62,3% de aproveitamento. E aí começaram a falar que ele não entendia nada de futebol, que ele tinha que ser mandado embora, porque eu vejo até gente da imprensa de São Paulo acusando a imprensa do Rio de ser bairrista. Mas engraçado que com o Domenech não tiveram paciência. Alguns até acharam que não, tem que ficar, não tem que mudar, quando a gente falou, olha, o time não está rendendo,
De acordo, porque, gente, não é pecado você ter o mesmo time que o Jorge Jesus tinha na mão e exigir desse time, se não um rendimento semelhante, mas pelo menos próximo disso. O que não pode é o Flamengo ficar jogando essa bolinha, aí ganha numa jogada do Arrascaeta aqui, numa jogada do Gabigol ali, numa jogada do Bruno Henrique ali, e a gente achar que é normal. Então, aqui, ó, Domenech, 23 jogos, 13 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. Ele fez 38 gols e tomou 36, saldo de 2 gols. Olha o Domenech, 62,3%. O Rogério Ceni, ele também tomou algumas pancadas aqui, não ganhou do São Paulo em nenhum dos confrontos. Foi eliminado por um time excelente do Racing. E olha o aproveitamento do Rogério Ceni no Flamengo, tá? Rogério Ceni, ele fez 30 jogos no Flamengo até agora, excetuando esse jogo, o último jogo agora contra o Volta Redonda. Ele ganhou 16, empatou 7, perdeu 7. Tá? O aproveitamento eu não vi, mas deve ser algo aí em torno de 50, menos de 60%. Perdão, deve ser ali perto do Domenech. Perto do Domenech. Ele fez 60 gols e tomou 38 em 30 jogos. Olha só, o Domenech 23 tomou 36. O Rogério em 30 tomou 38 gols. Tudo bem que ele aumentou o número de gols marcados. 60 gols. O Flamengo fez 60 gols, tirando o jogo último contra o Volta Redonda. 60 gols, tá? Então, ele aumentou em 22 gols o número de gols, mas ele está perto ali dos gols que o Domenech tomava. Dos gols que o Domenech tomava. E o que esses dois treinadores têm em comum? As invenções. Pô, quem pegou o time contra o Ceará no Maracanã, o Ceará, um time que não fez nada no campeonato, ganhou os 2 jogos da gente. Tudo bem, o primeiro estava com o Domenech, mas no segundo, ele pega o Vitinho, bota de lateral. O segundo gol do Ceará saiu numa jogada em cima do Vitinho. As invenções que ele fez contra o Vasco, no Campeonato Brasileiro, outras invenções também. A falta de brilho do time no jogo final. Ali era para os caras caírem matando. Parecia que o Flamengo estava jogando um jogo normal e o treinador passivo à beira do campo e o título indo embora. E os caras querem que a gente tenha paciência com um treinador como esse, dizendo que a gente é impaciente. Caramba, se você tem o melhor time do Brasil, das Américas até, você vai querer que esse time se iguale a Palmeiras? Não. Você pode pegar o Palmeiras, perder eventualmente um jogo para o Palmeiras, o Atlético, até mesmo para o Volta Redonda aqui da vida. Até para o Ibis. Mas você tem que perder se impondo como o melhor time. Bola na trave, finalizações. Pô, aí no outro dia a torcida vai falar, caramba, a gente perdeu, mas pô, massacramos os caras. Porque o melhor time ele faz isso, ele tem melhores números e números avassaladores. Mas não, a gente fica fazendo jogo ruim. Aí para poder finalizar aqui, olha os números do Jorge Jesus no Flamengo. 57 jogos, ele fez 27 jogos a mais que o Rogério Ceni. 81,6 de aproveitamento. Em 57 jogos ele ganhou 43. 10 empates e somente 4 derrotas. Ele fez 134 gols e sofreu só 45. Ou seja, o Rogério Ceni, com 27 jogos a menos que ele, só sofreu 7 gols a menos até agora. Vocês entendem a diferença? Será que a gente não pode ser viúva de Jorge de Jesus? E como não você, cara? O cara extraiu do time o que o time tinha de melhor. Você não vai extrair aquilo do time, são metodologias diferentes, mas, pô, tem coisa no futebol, não dá para inventar. Ouçam o que o Zico falou, que a partir do momento que ele tirou o Rodrigo Caio da zaga central e tirou o Arão do meio, ele matou esses 2 jogadores. Gente, não vamos nos iludir, o Arão tá perdido como zagueiro. Pô, você tem esse Bruno Viana, porque a zaga do Flamengo pode ser Bruno Viana e Gustavo Henrique. Bota o Arão ali, faz um teste, bota Arão, Bruno Viana e Gustavo Henrique, para ver se a zaga não vai render, porque você vai ter praticamente 3 zagueiros agora, com um esquema de que a saída de bola que o Felipe e o Rafinha faziam praticamente uma questão de meia. São jogadores inteligentes, então ele pode fazer isso com o Isla. O Isla não é tão cabeçudo assim. Então, gente, essa é a diferença. É por isso que eu peço a saída do Rogério Ceni do Flamengo. Porque ele está sendo egoísta, está sendo teimoso e está achando que está no caminho certo. Só que quando ele pegar um time minimamente organizado, os contra-ataques que a gente tomou contra o Volta Redonda, vão surgir em gols. A bola caiu no pé do Aleph Manga. Se cai no pé de um Rony, se cai no pé de um outro jogador aí de um time melhor, com certeza vai resultar em gols. Por isso eu falo, fora Ceni.
Galera, saudações e até a vitória amanhã.